Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos há 3 domingos lidando com o Sermão da Montanha, encarando o fato de que Jesus chegou a esse monte e passou a ensinar às multidões e também aos discípulos. O final desse sermão nos mostra que as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas de então. Havia densidade nas palavras de Jesus, correspondência com a vida dele, uma coisa tão em falta em nossos dias. Parece que a gente se acostumou em nosso país a performar, a demonstrar discurso, fazer teatro, de modo a não corresponder com o que a gente é, com o que temos em cada um de nós. Mas aqui não, aqui a vida de Jesus, ela subscrevia o que ele havia ensinado e dito. E é nesse sentido que as multidões se maravilharam. E na noite de hoje nós vamos lidar com 2 dessas bem-aventuranças, quiçá 3, mas em princípio 2 delas. A partir do versículo 6, nós lemos então Jesus dizendo o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Buscar por justiça. Infelizmente, em nossos dias, justiça nem sempre é algo admirado, inclusive entre os cristãos. Muitos hoje em dia estão preparados, talvez, para buscar outras coisas, também importantes, como maturidade espiritual, felicidade verdadeira, poder do Espírito Santo, capacitação para o testemunho cristão, intrepidez, fé, desenvoltura. Outros vão de pregador em pregador, conferência em conferência, procurando alguma bênção do alto. Eles têm fome de experiência espiritual, eles têm uma certa fome de Deus, eles têm sede da percepção de Deus com eles. Como acontece muitas vezes num culto, a gente sai e diz: Deus esteve entre nós, eu senti a presença de Deus. Mas a pergunta que fica a partir do que Jesus aqui diz é: quantos têm fome e sede de justiça? Não estou dizendo com isso que essas coisas outras mencionadas não sejam desejáveis, mas sim que a partir de Jesus parece que não são tão fundamentais quanto aqui a justiça é. Veja, o indivíduo marcado pela pobreza em espírito, a bem-aventurança do versículo 3, o indivíduo que chora pelo pecado pessoal e da sua comunidade, versículo 4, e o indivíduo que se aproxima de Deus e dos outros com mansidão, a bem-aventurança do versículo 5, também deve ser caracterizado pela fome e sede de justiça. Não que ele queira ser um pouquinho melhor, nem muito menos que considere a justiça um luxo opcional para ser acrescentado a outras coisas que ele tem na sua vida. Ao contrário, preste atenção agora, ele tem fome e sede de justiça. Quer dizer, ele não pode sobreviver sem justiça. Ela é tão essencial para ele quanto comer e beber. E quantas são as vezes que, passando rápido por esse texto, nós não nos damos conta do que Jesus provoca em nós: fome e sede de justiça. A maioria das pessoas, quem sabe, nunca sentiu fome e nem sede de verdade.
Não passamos por provações que muitos suportaram no passado ou em algumas regiões do mundo. Ou como aconteceu na última guerra mundial, por exemplo. Mas quem já passou por situações de falta de dinheiro ou de comida? Quem, orgulhoso demais para pedir ajuda e talvez até esperando se Deus iria suprir suas necessidades, já não viveu à base de água enquanto o seu estômago roncava. As normas do reino aqui indicadas por Jesus nos mostram que homens e mulheres precisam ter fome e sede de justiça. Isso é tão fundamental que Martin Lloyd-Jones escreveu assim: quando se trata de profissão de fé cristã, não conheço teste melhor para uma pessoa aplicar a si mesma do que esse versículo. Se para você esse texto é uma declaração abençoada, na Escritura pode ter certeza, ainda mais que você é um cristão, mas se porventura esse assunto não lhe diz respeito, não lhe importa, é melhor examinar melhor os seus fundamentos. O que é essa justiça, meus irmãos, que devemos procurar aqui? Nas epístolas de Paulo, nas cartas dele, justiça pode se referir, e na maioria das vezes se refere, à justiça de Cristo. Aquela justiça que ele acredita na nossa conta corrente. Não é nossa própria, mas a gente recebe dele porque não a tem. É a mesma coisa que acontece quando a gente acredita o nosso pecado na conta de Jesus, o justo. A chamada feliz troca, ele me dá sua justiça e eu entrego a ele os meus pecados. Mas essa é uma justiça específica. A que nos justifica? Se fosse essa justiça mencionada aqui, Jesus então estaria convidando não cristãos a buscarem a justiça que Deus concede em virtude da morte substitutiva de Cristo. Mas parece não ser o caso. Alguns, inclusive, teorizam que aqui, em Mateus, a palavra justiça se refere à defesa de oprimidos e afligidos. Toda vez que a palavra justiça em Mateus aparece, sugere-se, o tema é lidar com os vulneráveis. Porém, mais recentemente, os que estudam o emprego dessa palavra em Mateus reconhecem que justiça significa mais um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Justiça, portanto, também tem em seu campo semântico lidar com os vulneráveis, os injustiçados, o tema da justificação por fé e graça, mas ele não se restringe a isso. E é mais entendido, neste caso, como conformar-se ao padrão do reino. Assim, quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de viver conforme a vontade de Deus. E essa é uma pergunta interessante para nos fazermos. E talvez por esse motivo, Martin Lloyd-Jones coloque essa bem-aventurança como uma espécie de prova para examinarmos nossa fé. Temos fome e sede de nos conformarmos à vontade de Deus, desejamos isso. É alguém que não está à deriva num mar de religiosidade vazia, para tão somente dizer que tem uma igreja e que cultua um Deus e que tem práticas religiosas. Muito menos é alguém que vive à toa, distraído com banalidades. Hoje isso é muito comum, a pessoa ser religiosa e viver vida banal, fútil. Em vez disso, essa bem-aventurança e quem a busca é alguém cujo coração ecoa a oração de um santo escocês que clamava assim, aspas, ó Deus, faz-me tão justo quanto um pecador perdoado pode ser. Ó Deus, faz-me tão justo quanto um pecador perdoado pode ser. Essa bem-aventurança
É para alguém cujo prazer é a palavra de Deus, pois onde mais se encontra, claramente expressa a sua vontade, a qual esse indivíduo quer se conformar, se render. Ele quer ser justo não apenas porque ele teme a Deus, mas porque a justiça é um elevado desejo que ele tem neste mundo injusto, caído e sofredor. Eu queria que você pensasse sobre isso hoje. Em especial sobre o desejo do coração para essa conformidade. Qual é o resultado prometido, segundo Jesus aqui nos apresenta essa bem-aventurança? Eles serão fartos. O que tem fome e sede de justiça será farto. O contexto exige que a gente entenda essa bênção como serão fartos com justiça. A busca não será uma busca frustrada. A busca, ela encontrará resposta e será justiça. O Senhor concede a essa pessoa faminta o desejo do coração dela. Isso não quer dizer que agora a pessoa está tão satisfeita com a justiça recebida que a sua fome e sede de justiça estão saciadas para sempre. Não. Jesus já falou sobre este assunto em outro lugar. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Aparentemente é uma questão resolvida, como se Jesus lidasse com tudo aquilo de que precisamos e não precisássemos de mais nada. Mas há um outro sentido aqui. Paulo, por exemplo, pôde testemunhar em 2 Timóteo 1,12. Sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mas o mesmo apóstolo continua a sua busca. Em Filipenses 3,10 ele escreve: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo chegou ao conhecimento de Cristo, mas ainda assim quer conhecê-lo ainda mais, melhor. Semelhantemente, aquele que tem fome e sede de justiça é abençoado e saciado por Deus, mas a justiça com que é saciado é tão maravilhosa que ele tem fome e sede de receber mais. Sabe fome? Sabe sede? Sabe desejo intenso? Esse ciclo natural de crescimento é fácil de entender. Tão logo nos lembramos de que nesse texto justiça não se refere a obedecer certas regras, mas a se conformar com a vontade de Deus. Quanto mais se busca essa conformidade, mais atraente essa meta se torna para nós. E maiores são os avanços nessa direção. É claro que o perigo aqui sempre é o do legalismo. O perigo aqui sempre é do sentimento de justiça própria e de a gente tentar tomar o lugar de Jesus na obra que Ele faz em nós, de modo que então nós sejamos o centro de tudo. Mas não é esse o caminho proposto aqui por Jesus. O caminho é ter fome e sede de uma vida melhor. De justiça para o país, para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa família. Nós todos fomos criados de alguma maneira com esse senso de justiça, justiça natural, eu diria. E a gente sabe com pouca informação o que é justo e o que não é. Isso pode ser aprimorado, é claro, melhor desenvolvido. Mas o que a gente não pode é ir para o extremo oposto. Como o mundo é corrupto e injusto, deixemos de lado esse ideal, porque afinal, cada um precisa salvar a si próprio. Esse é um tempo em que o nosso país discute justiça. Os candidatos à presidência no ano que vem discutirão justiça. A filosofia discute justiça. As ciências sociais discutem justiça. O direito discute justiça.
E a palavra de Deus também tem um conceito bem claro sobre justiça, porque Deus é justo. Pergunto de novo, enquanto cristãos incluídos nessa bem-aventurança, abençoados ou bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, é preciso nos perguntarmos, onde está essa fome? Porque essa fome vai mover o nosso engajamento. Essa fome profunda também vai ser saciada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, diz a próxima bem-aventurança. Alguns interpretam esse versículo de forma legalista, como se ele dissesse que a única maneira de obter a misericórdia de Deus é demonstrando misericórdia para com os outros. Desse modo, a misericórdia de Deus passa a ser dependente da nossa, o que é um equívoco. O que é misericórdia? Atenção. Qual a diferença entre misericórdia e graça, por exemplo? Os dois termos muitas vezes são sinônimos. Mas quando existe uma distinção entre graça e misericórdia, parece que a graça é uma resposta amorosa quando não se merece amor, e misericórdia é uma resposta amorosa induzida pela situação de infelicidade, de dor, desamparo de alguém. Tem uma diferença de nuance aqui. Ou seja, a graça responde ao que não tem merecimento, a misericórdia responde ao vulnerável, ao angustiado, ao abatido. Nessa bem-aventurança, meus irmãos, Jesus diz que nós somos chamados à misericórdia. Precisamos e podemos ser compassivos e bondosos, sobretudo para com aflitos e desamparados. Preste bem atenção nesses termos. Se não formos misericordiosos, não enxergaremos a misericórdia com a qual Deus mesmo nos abençoa. Ficaremos cegos facilmente. Como pode alguém que não é misericordioso receber misericórdia? Você pode perguntar. Quem não é misericordioso, inevitavelmente é tão ignorante a seu próprio respeito e estado, que acha que não precisa de misericórdia. Escute isso. Quem não é misericordioso, inevitavelmente é tão ignorante de seu próprio estado, que acha que não precisa de misericórdia, somente os outros. Porque eu sou justo, porque eu faço tudo certo, porque eu sei. Essa pessoa não consegue ver que é pobre, que é carente da graça. Portanto, como Deus pode ser misericordioso com essa pessoa? Ela é como aquele fariseu no templo que não teve misericórdia do publicano, que estava lá num cantinho encolhido, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Em contrapartida, o homem cuja vida reflete essa bem-aventurança tem consciência da sua miséria. Ele é pobre de espírito. Ele chora por causa disso. Ele tem fome e sede de um mundo melhor, de uma vida melhor. Ele tem fome e sede de justiça. Por isso ele é misericordioso com os aflitos, porque reconhece que é um deles. Demonstrando misericórdia, ele vai encontrar misericórdia. O cristão, além disso, está numa posição intermediária, meus irmãos. Ele deve perdoar aos outros, porque antes Cristo já o perdoou. Ao mesmo tempo, reconhece sua constante necessidade de mais perdão e se torna também perdoador a partir de tudo isso. O cristão perdoa porque foi perdoado e perdoa porque precisa de perdão. Nunca esqueça isso. Precisamente da mesma maneira e pela mesma razão, o discípulo de Cristo deve ser misericordioso. Não sei se você já ouviu, mas dizem que um alcoólatra não admite, quando não admite que é alcoólatra, ele odeia os outros alcoólatras. Do mesmo modo, quase sempre é verdade que o pecador que não reconhece seu pecado odeia todos os outros pecadores.
Ele não se vê incluído e passa a enxergar o outro de maneira enviesada. Mas a pessoa que reconheceu o seu desamparo e indigência é grata por toda a misericórdia que a alcança e aprende a ser misericordiosa com os outros. A falta de ações de graças em nossos dias, a murmuração, a reclamação, a irritação, a ansiedade, na grande maioria das vezes, representa uma falta de contentamento e de consciência de como Deus é gracioso conosco, porque não merecemos o que temos hoje. É bondade de Deus. Se você entender a sua vida a partir dessa perspectiva, você vai reclamar menos, se irritar menos, ficar menos ansioso, porque você vai abrir mão daquela ideia de que é obrigação de Deus que tudo na sua vida aconteça bem. A pessoa que reconhece isso, ela é grata, porque ela se entende não merecedora. Ela entende o seu pecado, o seu egoísmo, entende os seus pensamentos e intenções e não os esconde. E mesmo assim ela vê que Deus a ama. Por que ela não vai amar o outro? Essa bem-aventurança, meus irmãos, constrange todo aquele que se declara discípulo de Cristo a fazer algumas perguntas difíceis. Uma delas: eu sou misericordioso ou arrogante com os menos afortunados? Sou bondoso ou grosseiro quando lido com os marginalizados? Sou solícito ou insensível com os desvalidos? Sou compassivo ou sou impaciente com os oprimidos? Tenho plena convicção, meus irmãos, de que se o Espírito de Deus trouxer em nossos dias outro avivamento, um dos primeiros sinais, espero, será o reconhecimento da nossa falência espiritual, que encontra satisfação somente em Deus e em sua justiça, e que resultará de nossa parte em exercício de misericórdia para com os outros. Quantos dizem amém para isso? E por fim, e é claro que cada uma dessas frases nos demandaria 3, 4, 5 reuniões, se pensarmos nas implicações de tudo o que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui o Senhor confere bênção especial, não àquele que tem intelecto avantajado, e nem àquele que emocionalmente é piedoso, mas literalmente ao puro de coração. Na linguagem figurada, linguagem bíblica, é claro, coração é o centro da personalidade. A gente está tão acostumado a coração igual a emoção, que a gente às vezes tem dificuldade de ler o texto bíblico, por antigo que é. É o centro de nossa personalidade. Coração pode significar razão, pode significar emoção, desejo, reflexão, raciocínio. O problema é que a avaliação de Jesus a respeito do coração não é muito animadora. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, vejamos o que ele diz a respeito do coração humano com o qual a gente nasce. Porque do coração do homem procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios. Veja, maus pensamentos é só o começo, que não necessariamente se transformam em ações. Os maus pensamentos em si, e imagine aqui todo tipo de pensamento, em si, demonstram nossa falência. O que temos aqui dentro. Mas não só isso. Os homicídios são vários. Há vários tipos de morte que a gente imprime na vida dos outros. Aqui não seja tão literal para imaginar uma arma e você, ou uma faca, tirando a vida de alguém, mas é ações que a gente tem contra a vida.
adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E a gente lê a Bíblia e imagina que ela possa estar desatualizada, 2000 anos se passaram, e a gente vê esse texto e os exemplos se multiplicam na nossa mente. Mas apesar desse diagnóstico terrível, a sexta bem-aventurança, meus irmãos, insiste que a pureza de coração é importante para a comunhão com Deus. Ou seja, para vermos a Deus. Veja o que diz Salmo 24, versículos 13 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Veja, a Nova Almeida atualizada nos ajuda aqui nesse finalzinho. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. É preciso em nossos dias que a gente encare essa verdade. Inclusive, quando alguém candidato ao Supremo Tribunal Federal responde a uma sabatina no Senado, que ele seja verdadeiro a respeito de suas convicções e confie em Deus para o seu destino. Que seja claro, transparente, cristalino, piedoso, confiante em Deus. Deus é santo. Por isso o autor da carta aos Hebreus insiste, Hebreus 2,14, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante. Ver, perceber. Não se deve confundir pureza de coração com, de novo, observar regras de forma externa, exterior. Como o coração é que precisa ser puro, essa bem-aventurança nos faz algumas perguntas também. Primeira, eu faço a você, faço a mim. Em que você pensa quando a sua mente está no ponto morto? Quando fica sabendo de um caso em que uma pessoa passou a perna em outra, em que medida isso lhe causa satisfação? Você gosta de humor negro? Ainda que ele seja muito engraçado? A que você dedica a sua fidelidade? O que de verdade você deseja mais do que qualquer outra coisa? Que coisa e pessoas você realmente ama? Talvez são perguntas que Jesus põe diante de nós aqui, para examinar o nosso coração. Até que ponto nossas ações e palavras são uma fachada para esconder o nosso próprio coração. Jesus insiste num coração puro, limpo e sem mancha. Naquele dia, meus irmãos, e finalizo aqui, quando o reino dos céus se consumar, quando houver novos céus e nova terra, onde habita somente a justiça, e que isso aconteça, e que o reino de Deus venha, quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele, como diz 1 João 3,2. E preste atenção nisso agora. Veja que interessante. Neste dia, seremos como Ele. É com base nisso que o próprio João escreve na primeira carta, capítulo 3, versículo 3, uma frase que deve fazer a gente refletir. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O que quer dizer isso? As exigências do reino, aliás, em outras palavras, segundo João, o cristão se purifica agora, porque puro é o que ele há de ser no final.
Qual o sentido de desejarmos o reino de Deus, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, se agora eu já não a busco e desejo? Sabe, as pessoas às vezes têm uma ideia errada de céu. Um lugar para o qual elas não se preparam ou não o vivem aqui e agora. Imagina uma transformação completa onde eu vou ser transportado para um outro espaço, sem que hoje ele faça sentido para mim. Isso é muito importante, pense. Eu quero que Jesus venha, eu quero que Ele lide com toda a injustiça e dor. Eu quero que Ele estabeleça a verdade, eu quero que Ele cure os doentes. Mas o reino de Deus que já veio nos impulsiona, dentro do que é possível, a funcionar nessa dimensão. Repito, querer o reino de Deus como algo vindo, querendo que Jesus volte, eu me comprometo a já hoje viver nos parâmetros desse reino. Porque ao viver nesses parâmetros eu estou confiando que é para lá que eu quero ir. Até para que eu não tenha surpresa quando lá chegar. Irmãos, deu para perceber isso? Às vezes a ideia que algumas pessoas têm de arrebatamento é como se Deus nos tirasse desse mundo contra a nossa vontade e Ele transformasse tudo. Os filhos de Deus já têm fome e sede de justiça. Os filhos de Deus já estão em sintonia com esse novo mundo que Deus vai criar. Isso é fundamental, mas parece não óbvio para muitos de nós. Não, hoje, pastor, a vida está indo bem. Quando Jesus voltar, Ele vai resolver todas as coisas. Sim, Ele vai. Mas o reino já veio em parte. E é por isso que essa afirmação de 1 João é fundamental. Quem tem essa esperança, já em Cristo se purifica como Ele é puro. O cristão se purifica agora, porque puro é o que ele vai ser lá no final. Seu empenho presente condiz com a sua esperança futura. Como podemos hoje desejar X e sobre o futuro desejar Y? Irmãos, é claro que as exigências do reino são desafiadoras. Mas disso se conclui que o discípulo de Cristo que anseia pelo fim, pela consumação do reino, já está determinado a se preparar para agora, sabendo que já está no reino. Ele se preocupa em ser puro, porque o seu rei hoje é puro, e o reino em sua forma perfeita é puro. A boa notícia é que os puros serão abençoados e verão a Deus, embora isso só se concretize lá na frente. Já é verdade agora, e aí, atenção, significa que nossa percepção de Deus e do seu agir acontece. Assim como a nossa comunhão com Ele. Também na medida da nossa santificação, você já notou em alguns lugares Deus agindo ou fazendo e pessoas não percebendo no mesmo lugar, na mesma família, no mesmo espaço físico. Mas há uma percepção que essa ação de Deus em nós, santificadora, vai nos dando sobre Deus, sobre bens, sobre agenda, prioridade, família, valores. Irmão, não vem de fora para dentro, ela é dada pelo próprio Deus que ilumina o meu entendimento para eu não fazer desse mundo a minha esperança. Assim, Deus e malícia, especialmente a religiosa, não combinam.
Deus e meias verdades não combinam. Deus e sombra não combinam. Deus é luz. E a promessa, verão a Deus, é um incentivo para nós, num caminho de pureza. E pureza aqui tem uma leitura possível de um coração devoto, entregue, que reconhece sua limitação e deixa o piloto, Jesus, dirigir a nossa embarcação. Ah, meu irmão, minha irmã, bem-aventurados, felizes, aprovados, abençoados, numa outra tradução. Esses que têm essa busca. Aqui, podemos encontrar fragmentos de justiça, de verdade, mas a busca segue. Nosso país precisa disso como nunca. Nossa cidade, as nossas famílias. Nossa nação. Um tempo tão delicado, onde a gente se acostumou a mentir e a fazer o mal. Então a gente elege o que faz menos mal. Todos sabem daquela famosa frase do governador de São Paulo, claro que não vinha dele, mas a partir do governo dele, ele rouba, mas ele rouba, mas ele. A gente fala isso, mas consciente ou inconscientemente a gente já admite essas perdas. E às vezes isso vem para as nossas relações. Marido e mulher, pais e filhos, meias verdades. Por quê? Porque minha intenção é boa, no fundo eu quero alcançar tal objetivo, então uma meia verdade se justifica. Para Deus importa o processo. Pense nesse texto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É claro que isso não vem de nós, e não imaginemos hoje numa mesa como essa, a qual somos convidados de forma gratuita, que temos a capacidade de nos autopurificar. Que ledo engano. Aliás, que ledo engano quando a gente imagina a santidade somente a partir do que nos é consciente. Já dizia Davi, Senhor, me absolve daquilo que me é oculto, que eu não vejo, não percebo, não descubro. E assim, meu irmão, dirige uma palavra a vocês. Seja mais humilde. Pense menos de si. Tenha mais abertura para quando alguém vem ajudar, contribuir ou te edificar. Tenha uma certa desconfiança de si. Não seja prepotente. Tenha noção de que você é carecedor da graça de Deus e isso vai te ajudar a amar mais. Tem que estar pertinho. Eu repito essa frase, para mim ela é muito profunda. Nosso ódio do pecador, do iníquo, muitas vezes é resultado da inconsciência de quão mal nós somos aos olhos de Deus. Por isso essa mesa não tem jeito da gente pular a janela e entrar sem ser convidado. Para essa mesa aqui, que é de Jesus, ceia do Senhor, Ele pagou a tua entrada com o seu próprio sangue, porque a tua justiça não era e não é suficiente. Ele te convida. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. No mundo tão sedento e faminto e desesperado, no meio de uma pandemia, Jesus está dizendo, eu sou o pão do mundo. Quem tem fome, venha a mim e coma. Quem tem sede, venha a mim e beba. Pai, nesta noite, diante da Tua palavra e na ação do Teu Espírito,
nós dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade em cada um de nós. Espírito Santo, eu te peço, ilumina-nos na noite de hoje sobre a consciência enganosa que temos a nosso próprio respeito. E a vanglória que praticamos a partir disso, de um juízo equivocado. Nós nos admitimos além do que somos. Misericórdia, dá-nos a conhecer o nosso pecado, Jesus. Dá-nos a conhecer a nossa fragilidade e dependência de Ti. Dá-nos a conhecer a Tua misericórdia. Quando estamos prestes a chegar em Tua mesa, pela fé, não firmados em nossa justiça, em Tuas muitas misericórdias.